O programa Ateliê conversa hoje com Aristides Alves, fotógrafo. Aristides, como é o início da sua trajetória como fotógrafo? Bom, nesse início, quando eu cheguei à Bahia em 74, eu comecei a fazer biologia, mas fiz teatro um tempo. E nessa época, eu também fazia estágio numa agência de publicidade ali no Garcia. No fundo dessa agência tinha um laboratório que era de Rino Marconi, Odemar Vitor. Então, no meu horário de intervalo de almoço, eu ia para lá, ficava revelando filme. Então, a partir daí, eu comecei a fazer umas fotos, levar a câmera para casa, fim de semana, pegar uma câmera emprestada, fazer fotos, mas uma coisa bem amadorística. Quando eu parei de fazer teatro, as pessoas começaram a me chamar, por causa desse envolvimento com fotografia, para fazer fotos de ensaio, de divulgação de peça. E shows de música também. Então, a minha entrada para a fotografia é através do teatro e da música. Mais ou menos em 75, eu tinha já terminado o curso de biologia, comecei a fazer jornalismo e comunicação e fui chamado para trabalhar na Baía Tursa. Então eu desenvolvi, durante todo o meu trajeto, a partir daí eu começo a desenvolver um trabalho profissional junto à Baía Tursa, depois junto a agências de fotojornalismo, que foi a F4 de São Paulo, fazendo freelance para fotojornalismo, e um outro trabalho ligado à questão do coletivo de fotografia, que foi o Foto Bahia, que começa em 75. Isso é um dado muito forte nessa sua trajetória. Você desenvolveu uma imensa atividade cultural no campo da fotografia e no campo cultural aqui na Bahia, né? É um dos fundadores do grupo Foto Bahia, que produziu mostras coletivas, cursos, oficinas entre 78 e 84. Atuou no fotojornalismo, criando a primeira agência baiana de fotografia, a ASA, que era ligada à F4 que você citou, né? E foi coordenador do Núcleo de Fotografia da Fundação Cultural do Estado. Vamos tratar desses pontos, dessas suas atividades ao redor da fotografia, né? O início da Foto Bahia foi a primeira exposição, foi com o propósito de se conhecer o trabalho, qual era a abordagem dos fotógrafos que atuavam aqui em Salvador e na Bahia. Bom, eu acho que precisa a gente recordar que naquela época não tinha Facebook, não tinha essa facilidade, essa mídia social toda. Então, você não conhecia o trabalho de outros fotógrafos, inclusive porque os jornais e as revistas não tinham crédito obrigatório, você não tinha crédito. Então, a Foto Bahia surge ainda no período da ditadura militar, como uma forma de organização social de uma categoria, e através da Foto Bahia nós conseguimos, as exposições foram de 75 até 83, tivemos algumas inserções dentro de algumas atividades, nós conseguimos entrar nessa luta pelo crédito obrigatório, pelo direito autoral. Foram duas vitórias que nós conseguimos. Conseguimos também que tivesse um núcleo de fotografia na Fundação Cultural, coisa que perdemos há pouco tempo. Foi uma conquista da categoria que não existe. Hoje nós estamos sem interlocutor dentro da Secretaria de Cultura. E então com a Foto Bahia, através da Foto Bahia, nós conseguimos fazer uma grade também de ensino. Vieram pessoas de fora, trouxemos fotógrafos de outros estados para ministrar workshop e palestra. Então eu acho que a fotografia foi muito importante dentro da história da fotografia, também como formação de novos fotógrafos, e é até hoje, né? Bom, da partir daí eu tive um período que eu fiquei dirigindo o núcleo de fotografia da Fundação Cultural, esse que eu acabei de dizer que não existe mais. Havia também uma pequena galeria, que era a Galeria PRVG, que também não existe.
E fiz o livro, que foi um livro sobre a história da fotografia da Bahia, de 1835, uma história, né? Até 2006, me parece. Então, esse livro eu acho de uma profunda importância na história. Tive a parceria de fotógrafos, de amigos competentes, que foi o caso de Maria Sampaio, de Célia Aguiar, Adenor Gondim, e pretendia fazer outros livros mais segmentados. Esse é um livro mais geral, mas eu pretendia fazer um livro sobre fotojornalismo, sobre publicidade, sobre ensaios, enfim, mas eu não consegui. Ficando nessa coisa editorial, já que você tocou nela, você tem muitos livros publicados. Fale um pouquinho dessa sua atuação, nessa vertente, né? De livros ensaísticos, livros sobre temas, tem o que une a biologia com a sua fotografia, que é uma série de livros, né? Me fale aí da importância do registro do documento, livro para a fotografia. Quando, no ano de 2000, eu resolvi sair da Bahia Tussa e me dedicar a essa parte editorial, que é até hoje uma área que eu sou apaixonado, é o que eu gostaria e gosto de fazer em fotografia, é trabalhar com a parte editorial. Isso porque, dado essa riqueza que é você ter o conceito de um livro, desenvolver, fotografar, fazer um projeto editorial e ter esse produto pronto, né? Então, logo quando eu saí da Bahia Tussa, eu comecei com esse projeto e fiz cerca de 15 livros, 13, 15 livros, considerando que um deles foi sobre áreas de proteção ambiental na Bahia, que são 5 volumes, e que aí eu juntei o meu conhecimento de biologia com fotojornalismo, comunicação, né? E consegui fazer essa série sobre várias regiões onde tem a área de proteção ambiental, que juntei depois esse arquivo das áreas de proteção estaduais com federais e fiz um livro que chama Biomas da Bahia. Então, o meu projeto editorial ele foi muito dentro desse campo da socioambiental, né? Eu fiz um livro sobre a Chapada Diamantina, fiz um livro sobre máscaras da Bahia, que eu acho bem importante. Por exemplo, esse livro Máscaras da Bahia hoje está sendo usado como referência nos locais onde se quer recuperar a tradição de se produzir máscaras artesanalmente pelas comunidades locais. Eu fiz outro livro que eu acho importante dentro dessa questão socioambiental, que foi Os Catadores, que sobre o pessoal que faz coleta de lixo reciclável na Bahia, Pernambuco, Fortaleza, Rio Grande do Norte. Então foi um trabalho árduo ir nos lixões, fazer os catadores de rua, mas eu acho um trabalho bem significativo desses trabalhadores e da importância que tem a coleta do lixo reciclado, né? E o que se pode fazer para ajudá-los, né? O livro não é só uma denúncia da questão, mas também oferece possibilidades de reorganização através de cooperativas para ajudar esses trabalhadores. Também consegui fazer um livro fora também da Bahia. Fiz um livro sobre Pernambuco, autoral, e o último que eu fiz sobre São Luís do Maranhão, que é uma cidade irmã de Salvador, que tem a apresentação do Ferreira Goulart, faz a apresentação desse livro. E mais outros, de uma área mais técnica. Uma coisa que é importante falar de você é que muitas vezes a gente pensa que o fotógrafo é simplesmente aquele bota uma máquina, tira uma foto e tal. E você nunca foi isso. Você foi muito além, né? É uma pessoa que exerceu e exerce a fotografia, mas você ensina,
Você trabalha com pesquisa, faz curadoria, montagem de exposições, coordena projetos. A ação de fotografar é um dos dados desse Certo. mundo fotografia que você exerce. Como é essas atividades todas, que não fogem ao assunto fotografia, Não. mas que você é fundamental que essas vertentes existam? Até hoje tem muita essa discussão, que hoje, com a questão da digitalização, da quantidade de fotografia que é produzido, né, se diz hoje que o fotógrafo, além de ser fotógrafo, ele tem de saber editar seu próprio material. E trabalhar com mídias relacionadas e tal, mas foi uma coisa que eu sempre fiz, né? Para entender fotografia, eu acho que você tem de abrir esse leque de conhecimentos, né? De várias linguagens, outras linguagens artísticas, não é? Você tem que trabalhar com a parte da questão editorial, da questão de, do projeto gráfico, você tem que entrar também. Não estou dizendo que você faça, mas você tem que entender. Não é? E se você quer, por exemplo, ter um trabalho de alta qualidade, tudo você tem de entender desde o processo de produção seu como fotógrafo, ou seja, desde que você está ali, a fotometria, o tipo de equipamento que você está usando, da objetiva, não é? Você tem que controlar aquela luz, até a parte de escolha de suporte, né? Se você vai fazer uma exposição, que suporte que você vai usar, qual tipo de papel. Se você vai pela questão gráfica, né? É importante que você já tenha em mente um processo conceitual do livro, para você estar fotografando já dentro daquela ideia. Não é? Isso facilita todo um trabalho. Não é? Você tendo a ideia dessa cadeia produtiva, não é? Você facilita não só o seu trabalho, mas da equipe de outros que vão trabalhar com você. Por outro lado, a história da fotografia sempre me interessou, os processos. Não é? Então, estudando isso, eu também resolvi ensinar. É uma forma de você estar também se reciclando, Uma forma de aprender. de aprender também. E esse trabalho seu levou a muitas exposições individuais e participações em coletivas, né? Fora isso, você tem imagens em acervos fundamentais na fotografia brasileira, né? Como a coleção Pirelli, coleção do Man do Rio e outras tantas, né? Como é seu percurso de expositor, de artista? Aí já entra o artista. Eu não, assim, não tive. Eu tinha, na verdade, uma preocupação muito grande com o meu trabalho profissional e com a questão editorial. Eu, a princípio, sempre desenvolvi um trabalho autoral que estava fora da minha produção profissional, ou do fotojornalismo, ou do fotodocumental. En- Então, desde algum tempo, eu tenho feito exposições individuais, mais autorais, e comecei a participar de algumas exposições coletivas que foram muito importantes, né? Das individuais, eu tenho um trabalho que eu acho importante, que é o trabalho que chama Música Urbana, que o Andrade faz a apresentação e Carlos Versosa faz uns haikais sobre cada foto. Depois eu tenho um trabalho de nus com objeto, que chama Outros. Com essas exposições individuais, eu fiz exposição no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, circulei um pouco. Das coletivas, participei de várias aqui no exterior. A última delas, a terceira Bienal da Bahia. Para mim foi legal ter um trabalho na Bienal daqui. E continuo com esses projetos, né? Meu projeto, agora eu voltei um pouco mais também para a questão da galeria, para esse mercado de fotografia como arte. Estou tentando inserir meu trabalho também nesse mercado, que antes não era uma preocupação, mas agora eu estou... como a fotografia, ela se dissolveu um pouco em várias
em várias etapas, em vários projetos, então também eu estou inserindo e está sendo legal também ter esse trabalho sendo visto e fazendo parte também de galerias. Qual é a marca autoral que caracteriza a sua profissão? Eu nunca tive um trabalho só, né? Eu acho que tem assim, tem alguns fotógrafos que resolvem, elegem um tema e passam uma boa parte só, então eles são reconhecidos ou conhecidos por desenvolver aquele trabalho. Eu não tenho nada contra isso, eu acho necessário até se fazer isso. Mas eu sempre tive uma certa inquietação diante da questão da fotografia. Talvez, assim, tem uma coisa que tem de explicar para a geração nova que trabalha com digitalização não seja uma coisa tão importante. Mas quando eu comecei a aprendi a fotografar, você fotografar em preto e branco era uma coisa, era um filme, tinha uma forma de fotometria, de trabalhar com preto e branco. Se você faz um trabalho com cromo, cor, outro método de fotografar. Muda muito. E o trabalho de estúdio também. Então por exemplo, eu estou citando só 3. Tem a ver até que nessa época o fotógrafo às vezes andava com 3 câmeras. Uma para preto e branco, uma para cromo, uma para colorido, ou outro tipo de filme. Mas então eu tenho um trabalho de rua que eu gosto, que eu acho bem marcante, que é o Música Urbana, que é um trabalho mais sintético e tudo, mas é um trabalho que eu gosto muito. Dessa hora de trabalho mais de grande formato, de estúdio, 6x6, eu tenho aquela exposição Outros, que foi uma parte dela para a Bienal, e tenho desenvolvido um outro trabalho durante esse tempo, que é o trabalho de rua, que é o trabalho de cor, ligado... É um trabalho autoral, mas ligado a essa documentação de manifestações culturais. Então são recortes, são uma forma de estar abordando isso diferente. Agora, esses 40 anos, você tem agora um projeto chamado Travessia. O objetivo desse projeto é resgatar, digitalizar cerca de 3.000 imagens do meu acervo fotográfico. Também faremos um livro com uma edição das 120 fotos mais significativas. Os fotógrafos, principalmente os grandes fotógrafos da Bahia, eles nasceram no conceito analógico, né? Migraram profissionalmente para o conceito digital, mas tem um grande acervo ainda dentro do padrão analógico, dentro da mídia analógica. Isso é uma preocupação para a gente. Assim, não temos nenhuma política pública voltada à memória, seja ela fotográfica, seja ela escrita, né, de forma que é super importante que os fotógrafos recebam subsídios ou que batalhem pela digitalização dos seus arquivos, porque é a memória do povo e do lugar, e isso não tem preço. Uma civilização sem imagens, sem um arquivo visual, ela tem a sua memória meio que dissipada, né? Assim, ela não é completa, e a fotografia auxilia bastante nessa compreensão. E isso não é só a preocupação que tem que ter a arte digital Brasil, é uma preocupação de se definir políticas públicas para isso, né? Se definir políticas públicas para salvar acervos que, no final, faz parte da história da Bahia. E o acervo dele é a cara da cidade, do povo e do lugar, e não se pode negar essa importância. Contribuindo com esse projeto, vocês estarão também ajudando a preservação da nossa memória, contribuindo para a divulgação da fotografia, tanto da Bahia como de outras capitais do Nordeste do país. Você tem alguma coisa a mais a acrescentar sobre o projeto Travessia que nós acabamos de ver aqui? Esse projeto ele surge exatamente, nós já falamos aqui da questão dos acervos, da memória. A fotografia está muito ligada a essa questão da memória e tudo.
Então, existem vários, hoje, acervos de fotógrafos que estão sem, sem, sem lugar para serem acolhidos. É difícil você lidar com 5.000, 10.000 fotogramas, slides e tal. Então, nós temos o caso, por exemplo, de Máriozinho Cravo, que está indo para o Instituto Moreira Salles. Eu acho ótimo que vá, porque lá vai ser bem cuidado. Mas temos casos aqui hoje que são complicados, de pessoas que têm um acervo grande, mas que não têm como conservar esse acervo e digitalizar e manter isso. Né? Falta uma política pública para isso, não só da fotografia, como de diversas artes, outros segmentos da arte. Então, tem o caso hoje, não só o meu, tem o caso de Anísio Carvalho, do Vavá, né? Pessoas que nós conhecemos do trabalho, do Silvio Robato. Então, tem vários. Então, falta. O que eu estou tentando nesse projeto agora é digitalizar 3.000 imagens minhas e produzir também um livro que chama Travessias, que é um livro comemorativo a esses 40 anos. Então, para isso, eu estou usando uma plataforma coletiva. A pessoa entra, tem uma série de, como se diz, recompensas, ela contribui e escolhe. Então, você pode ter o livro, daqui a 60 dias, quando ele sair, você vai receber em casa o livro. Você pode escolher postais, pode escolher fotos ampliadas em processo museológico. Então, tem várias recompensas. Então, o trabalho é esse: digitalizar, fazer o livro e seguir em frente. Saindo de sua trajetória, indo agora só para sua fotografia, a gente olha uma foto sua, reconhece que é sua, tem uma marca pessoal sua, né? O que é que traduz essa marca pessoal? Uma criatividade, uma subjetividade do seu olhar que você imprime nesse enquadramento aí, que essa foto fica Aristides Alves? Eu acho que são duas coisas, né? Esse processo da fotografia, ele se torna um resultado daquilo que você é. Né? Então, ele se torna toda a consequência dessa informação sobre linguagem de fotografia, sobre técnica, sobre corte em fotografia. Então, quando você desenvolve esse processo internamente, você consegue imprimir também, e é bom que seja assim, né? Que você consegue imprimir uma marca que é sua. Eu acho que quando você consegue imprimir isso, você já é um fotógrafo bem interessante. Já dá para partir para outras. Como é o processo de sua criação? Como é? Você elaborou a construção de um projeto poético para sua fotografia, ou ela foi acontecendo aos poucos? Quais são os elementos, as possibilidades de significação que você vê numa foto, nessa sua criação? Tem alguns exemplos. No meu trabalho de rua, nesse trabalho outros, e no meu trabalho de rua, que é música urbana, eu tenho uma questão ali de que é ligada àquela questão da foto, do time, né? Você tem ali o tempo daquela foto, você tem um cenário, não é que esse cenário está pronto a construções teatrais ou outras, né? Então, se a rua funciona como cenário e você tem as pessoas como personagem, como atores, você está ali e marca a sua cena, é aquela que você quer fazer. Você constrói essa cena. Quer dizer, você não constrói no sentido de mudar os elementos que estão na cena, mas você constrói no momento que você espera acontecer a cena que você... Você tem uma elaboração de pensamento, de linha de pensamento para essa identidade visual, ou considera isso importante para um fotógrafo? O que eu acho, no meu caso, né, o que eu acho que eu tento conseguir de ter uma foto que ela seja dotada de alguma subjetividade, ou seja,
eu não pretendo que ao olhar essa foto a pessoa identifique e vá, ah, que foto legal, bonita e vai embora. Eu gosto de fazer uma foto que você é, ela tem algum mistério, alguma coisa que torne você, a pessoa que está vendo, tipo um parceiro daquela foto, né? Que faz com que ele redescubra alguma coisa que ele não tinha visto, não é? Ele diz, olha, essa foto é legal, tem uma pessoa passando ali, mas olha, eu não tinha visto aquilo. E essa pessoa que passa cria um diálogo com outra coisa. E eu acho que é uma forma de você transformar a pessoa que está vendo a foto não só num mero espectador, mas de ter realmente esse processo de compartilhamento, de criatividade. Acho legal isso. Para você, o domínio da técnica fotográfica e o conhecimento daquela tema, do objeto fotografado, é uma coisa essencial, né? Para mim, embora hoje tenha um discurso da nova fotografia que não se deve parecer muito técnica, né? Eu fico até brincando porque eu digo que a fotografia saiu de uma dependência química e foi para uma dependência conceitual. O fotógrafo, ele registra e documenta a realidade, ou ele revela essa realidade, ou ele cria um momento de reflexão desta realidade, ou cria uma realidade? Eu acho que talvez para mim eu fico mais com a opção de criar momentos de reflexão sobre essa realidade, porque a gente está vivendo uma questão a realidade hoje está tão díspare. Você tem um fato real, você tem uma notícia do jornal e ela tem 3, 4 interpretações, né? Então eu não vejo por que a fotografia tem de ainda manter esse discurso de ter que ser uma cópia fiel da realidade. Na verdade, ela nunca foi, sempre foi um recorte, sempre foi uma interpretação do fotógrafo sobre aquele fato, não é? Acontece que quando ela é fotojornalismo, quando ela tem de estar atrelada ao fato do dia, da hora, né, quando ela é uma notícia, ela tem ele dá esse suporte. Fora isso, eu acho que ela está solta na vida. Para a gente encerrar, né, essa nossa meia hora de conversa, PB e cor, estúdio e rua. Tem muita diferença para vocês, porque você tem todo esse trabalho nesses campos, né? É aquilo que eu falei, eu sou meio inquieto, para mim é tudo junto e misturado. Eu saio para fazer rua, volto, gosto de fazer estúdio, armo meu estúdio, faço, vou partir para outro suporte, gosto de fazer trabalho para exposição, adoro fazer projeto editorial. Então eu acho que a gente tem que viver exatamente essa versatilidade que a fotografia nos propõe, né? Que é trabalhar com vários fluxos de ideias e suportes. No mundo atual, nós estamos super não é abertos, com muitas imagens. Né? O mundo atual é um mundo das imagens. Uma overdose de imagens. Essa coisa do analógico para o digital. Como é que você vê a fotografia agora com esse excesso? Eu não vejo assim, na verdade eu não vejo assim, essa overdose de imagens não são bem fotografia, eu acho que são imagens. Né? Eu acho que essas imagens têm um potencial, às vezes, até de se tornarem fotografia. Mas são imagens que circulam pela mídia e tal, elas não... são como almas penadas que ainda não encontraram um lugar aonde... Então, eu não tenho, eu digo isso porque essas imagens, elas são logo deletadas, ela tem uma existência muito breve, são milhões e milhões e milhões de imagens, né? Então, acho que o problema hoje não é produzir, não é fazer, porque isso está sendo feito, como você disse, de uma forma sem nenhum limite, né?
Mas a questão hoje é como o que você vai fotografar, como você vai produzir e qual o conceito, qual a interpretação, qual o objetivo que você quer com o que você faz. Não é muito mais importante do que fazer a fotografia do dia a dia, dos registros, da documentação que hoje todo mundo faz. O índio fotografa o índio, o catador de lixo fotografa, né? Os caras estão lá na guerra, estão se fotografando, né? Então tem vários casos desses. Então a pergunta hoje o que o fotógrafo hoje vai fazer ou pode fazer com que a fotografia para que ela se apareça, se sobreponha a essa avalanche de imagens que ocorre. Eu acho que para mim a grande pergunta é essa. Obrigado, Aristides, por essa Prazer. conversa. O programa Ateliê conversou hoje com Aristides Alves, fotógrafo. Até o próximo programa.